FM. Baixe o aplicativo da Rádio Mais no seu smartphone. Acesse sua loja de aplicativo, digite Rádio Mais FM Anápolis e ouça Rádio Mais em qualquer lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Vem pra Oral Unique, vem pra Oral Unique você também. Você já conhece a Oral Unique, uma clínica odontológica premium com atendimento humanizado e profissionais especialistas. Aqui na Oral Unique você faz implantes, lentes de contato, clareamento e outros tratamentos. Agende agora o seu horário no 3702-5200 ou WhatsApp para 99802-5200. Oral Unique, cada sorriso é único. Dr. Luiz de Paula, CROGO 15474. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM em 87.9. Obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso dial, você que mora na região sul da cidade, você que está em toda a cidade de Anápolis acompanhando em 87.9. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para você que ouve pelo nosso aplicativo no seu smartphone, né? Pelo smartphone você pode ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo. Um abraço para você que também ouve pelo aplicativo Radiosnet. No Radiosnet você ouve, além da Mais FM, né, as muitas emissoras aqui da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo. Um abraço ainda para você que acompanha o nosso programa no aplicativo, no nosso portal, né? No portal de notícias da Mais FM, o www.fmmais.com.br. Lembrando para você que você pode também ouvir o nosso programa na Rádio Mais Gospel, no aplicativo ainda com o nome de Web Rádio Nova Gospel, ou no nosso site. Então você tem o programa na Mais FM, na Mais Gospel, e agora também, né, desde ontem, transmitindo pela Web Rádio MCS. A MCS, né, emissora do meu amigo Marivaldo Santos, está transmitindo ao vivo o nosso programa também todos os dias. Então você pode acessar aí no aplicativo, né, pode baixar no seu smartphone o aplicativo MCS Web Rádio e ouvir a Mais FM também em qualquer lugar do mundo. É isso aí, você ligado, você bem informado, tá na Mais, tá bom demais, né? Como diz o meu amigo Marivaldo, tá na Mais, tá no lugar certo. É isso aí. Muito bem, nós começamos nosso programa, lembrando que daqui a pouquinho a gente tem aqui conosco no nosso estúdio a presença da Irene Mendonça e vamos falar sobre o processo de escolha dos candidatos para o Conselho Tutelar aqui da cidade, né? No próximo mês tem eleição do Conselho Tutelar e nós estamos trazendo para você as principais informações, quem pode votar, onde votar, né? Quem participa como candidato, quais serão qual é o trabalho do conselheiro tutelar, né? O que ele faz, para que ele serve, né? É importante votar nesse processo, é importante participar. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Irene Mendonça, ela que é a presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar aqui da nossa cidade de Anápolis, tá bom? Então não saia daí, fique, né, aguarde daqui a pouquinho, no segundo bloco nós vamos falar com ela. Bom, começando o nosso programa, como sempre, né, nós começamos
Também lembrando para você que a nossa transmissão ao vivo no Facebook já está no ar, né? Você pode participar, deixa aí o seu recadinho, né? Deixa aí a sua manifestação. O nosso WhatsApp é o 995294013 para você participar também, né? Você pode ainda deixar os recadinhos no WhatsApp, portanto, 995294013 está aqui na mão, né? E você pode participar. Comigo está o Ricardo Pereira, na coordenação e na transmissão do programa, e agradecendo também aos nossos ouvintes que nos ouvem em todos os lugares. Bom, a gente começa falando do esporte, né? Hoje tem futebol, Ricardo Pereira, bom dia. Bom dia, Edmar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais FM, a todos ligadinhos aí na programação. Ontem teve futebol, né? Teve na Série B, e hoje também tem futebol, e tem uma Vila Nova hoje. Ontem teve Operário 2, Ponte Preta 1. Ponte Preta lá na parte de cima, perdeu ontem para o Operário, fora de casa. Então foi bom o resultado aí para o Operário, 2-1 em cima da Ponte Preta. Isso, então Operário 2, Ponte Preta 1 foi o jogo de ontem. Hoje tem Vila Nova e Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto. Então Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo. E o Vila Nova hoje precisando. No Serra Dourada, é engraçado, não faz tempo que não tem jogo do Vila no Serra, né? Normalmente os jogos são lá no Independência, né? Independência. Isso. Independente é lá em Minas Gerais. O São Bento e o Vitória também jogam hoje, a partir das 21h30. Esse jogo do Vila é às 19h15, né? Horário bom, né? 19h15, o pessoal vai, assiste o jogo, depois vai para casa tranquilo. Vai para casa ver a novela. Tá certo. Então, Vila Nova de Goiás e Botafogo. O Vila Nova que tá precisando melhorar, né? Precisa de uma vitória, né? Vila Nova está lá em 16º colocado, né? Isso, se ganhar hoje pode dar uma respirada, mas se perder, dependendo dos outros resultados, se perder, complica. vai para a degola, né? Vai para a zona de rebaixamento. O São Bento e o Vitória se encontram lá no Municipal Walter Ribeiro, né? O Pelotas, aí só volta a ter jogo na quinta-feira, né? Isso. Na quinta-feira tem Pelotas e Figueirense. Brasil de Pelotas, né? Isso, Brasil de Pelotas. E o Figueirense lá em Bento Freitas, lá no Rio Grande do Sul. O Criciúma, na sexta-feira, recebe o Atlético Clube Goianiense. Um jogão de bola. O Atlético aí, se vencer também, vai lá para as... O Atlético é o segundo colocado, né? Ele está em segundo lugar na tabela aí da Série B. Então, se vencer, deixa eu ver aqui. Encosta no Bragantino, que perdeu. Ele tem 38 pontos e o Bragantino tem 42, né? Se ele vencer, ele vai a 41. Vai ficar só um ponto do líder. E foi bom para o Atlético contra o Bragantino. Perdeu, né? Mais 2 rodadas e o Atlético pode, quem sabe, até assumir a liderança do campeonato. Pois é, mais 2 jogos aí, pode ser que ele assuma. Bom, é isso aí, a Série B. Sexta-feira também tem Sport e América, né? Isso. Então, fechando aí No sábado tem Guarani e Paraná. E no sábado também Bragantino e Londrina, fechando a rodada. Interessante, a Série B tem vários dias, né? Tem o Curitiba também, CRB no sábado, e fechando a rodada assim mesmo, Cuiabá e Oeste no sábado. Então começou ontem, na verdade terminou ontem a do Bragantino, né? Era da outra rodada do jogo. Era da rodada 23, né? Começa hoje a rodada, só termina no sábado. Então tem jogo todo dia aí. Pra quem gosta de futebol, quem tem um Premiere aí, como você falou aquele dia, vai assistir o jogo. Quem tem um Premiere todo dia. Pode assistir tudo. Bom, a Copa do Brasil tem jogo amanhã, né? A decisão da Copa do Brasil tem a segunda partida amanhã, às 21h30, lá no Beira Rio, né? Lá no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Internacional e Atlético Paranaense. Quem está com a vantagem é o Atlético Paranaense, que venceu o primeiro jogo por 1-0. Não é isso? É isso, mas não é uma vantagem muito grande, não. Porque jogar contra o Inter lá, com o Beira Rio lotado, né? Com a sua torcida. Como a gente comentou semana passada, o Atlético tem a vantagem do seu gramado, né, o sintético, que é diferente de todos os outros gramados. Então, aí vai para o Beira Rio, né? Para ele é um gramado diferente. É um gramado diferente que todo mundo está acostumado, mas lá no caso do Atlético Paranaense, só o Paraná está acostumado, os outros times não. Então o Atlético está bem mais acostumado e isso é ruim para os outros times, mas para o Atlético... Para o Atlético é muito bom. Agora, amanhã, casa lotada, com certeza muita festa lá no Rio Grande do Sul e jogão de bola. A gente espera um bom jogo de futebol, um jogo bem jogado, para decidir, então, o campeão dos 52 milhões. Essa é a melhor parte, né? Essa daí, 52 milhões na conta, aí todo mundo quer, né? Qualquer um quer.
Muito bem, essas as notícias do esporte, mas algum destaque? Não, né? Acho que... Não, amanhã a gente vai falar mais um pouco sobre a final. Sobre a final e sobre o resultado dos jogos de hoje também, da Série B. Muito bem, então vamos com as principais notícias da política, né? Nós vamos ver aqui os principais sites de notícias do país e a gente começa pelo G1. O G1 tem a seguinte manchete neste momento: Polícia Civil faz buscas em endereços da deputada Flor de Lis, né? A Flor de Lis, deputada federal do Rio de Janeiro, né? Teve o seu esposo morto, foi morto há alguns meses, né? E agora a investigação, né? Há muita dúvida do que realmente aconteceu, né? E até a suspeita de que a própria deputada esteja envolvida no crime. Então, a Delegacia de Homicídios cumpre mandados no Rio de Janeiro e no Distrito Federal dentro da investigação da morte do pastor Anderson. Pastor Anderson, que era o marido da deputada Flor de Lis. O crime completou 3 meses essa semana, né? Acho que foi ontem, se não me engano. Então, é um crime que abalou aí o Rio de Janeiro, porque primeiro envolvendo um pastor, né? Um pastor evangélico e uma deputada federal, né? E pastora também, pastora, né? Cantora também, gospel, cantora, né? Bem conhecida no mundo gospel, no mundo secular e também bem como deputada e tudo, fazendo um belo trabalho com... eu acho que 50 e poucas crianças que ela adotou. Adotou lá uma... Então, bem complicada, mas bem confusa a história deles também, desde o começo. Eu estava analisando a história deles, parece que ele era bem mais novo que ela, um menino ainda quando conheceu ela e tudo, dentro da igreja, e foi se envolvendo e tudo. Acabou de uma forma bem trágica esse casamento aí, né? 2 filhos do casal estão presos pelo assassinato, né? A polícia ainda apura a motivação do homicídio. A suspeita é que Anderson foi morto por motivos financeiros e desavenças sobre questão patrimonial da família, o que diz aqui o portal G1, né? O local do crime foi em Niterói, né? Na casa deles, né? A casa em Jacarepaguá, na freguesia. Então, alguns dados aqui, algumas informações sobre essa questão, né? 2 filhos do casal se tornaram réus, estão presos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público do Rio contra Lucas de Souza e Flávio Rodrigues pelo assassinato do pastor. Flávio é filho biológico de Flor de Lis, Lucas é adotado, né? Eles terão que aguardar julgamento em regime fechado. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Flávio vai responder por porte ilegal de arma de fogo. A acusação diz que foi ele quem atirou no pastor, já o irmão teria sido seu cúmplice ao comprar a arma do crime. Os 2 são acusados de homicídio triplamente qualificado, né, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, com pena prevista de 12 a 30 anos. Então mais um capítulo aí dessa tragédia familiar, né? Dessa tragédia familiar no Rio de Janeiro. O portal G1 também destaca o seguinte: governo autoriza mais 63 agrotóxicos, sendo 7 novos. O total de registros em 2019 chega a 325. É veneno que não acaba mais. Não, assim, eu fico pensando assim, gente, é muita maluquice, né? Como é que você coloca 325 venenos a mais, né, na comida do brasileiro? Não é nem só do brasileiro, né? Porque o Brasil exporta para o mundo inteiro. E eu acho interessante porque às vezes produtos que são proibidos na Europa, por exemplo, são permitidos aqui. São fabricados lá e permitidos aqui. E o alimento que sai daqui vai para lá. Quer dizer, é um negócio muito doido, né? Outro dia eu estava ouvindo um produtor rural e ele disse que não é bem assim não, que é exagero, né? O pessoal do meio ambiente exagera muito. Mas será, né? Porque 325 produtos a mais, né? Liberados. Isso pode gerar prejuízo para a nação. Por quê? Porque os países importadores, eles querem produtos de qualidade, né? Hoje está na moda o tal do produto orgânico, né? Enquanto a população brasileira, né, e no mundo inteiro está tentando mudar a alimentação, melhorar a alimentação, né, comer um produto mais
saudável, o governo acaba autorizando esse excesso de agrotóxicos, né, de produtos que vão envenenar a comida do brasileiro, né, e por consequência também daqueles que importam do Brasil. Mas é isso aí. A Bovespa, né, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com uma leve alta em sessão volátil por ataques na Arábia Saudita e dados da China. Então, ontem, né, nós falamos aqui sobre a questão daqueles ataques a postos de petróleo lá na Arábia Saudita, né? Os Estados Unidos acusam o Irã e tá, né? A Arábia Saudita também, né? Diz que a arma foi usada também lá. que veio do Irã, né? Foi feita lá no Irã. Aí essa guerra internacional aí... Alguém fez, né? A gente não sabe quem, mas... Alguém fez, né? Quem foi, né? O fato é que a primeira consequência é o aumento do petróleo, né? No mundo inteiro. A Petrobras diz que vai segurar os preços, né? Até essa é outra manchete também de hoje, né? Dizendo que, apesar do aumento, a Petrobras vai manter os preços. Até quando, né? Esse é o grande medo brasileiro, porque explode lá na Arábia Saudita e cai no bolso brasileiro aqui, que já está arrochado, né? Então, a gasolina que em 2014, né, era 2,89, agora é 4,19. 4,19 aqui, em Goiânia é 4,50 a média. Onde está mais barato, é 4,19. E como você diz, em Goiânia é outra tabela, em Brasília é outra tabela. O fato é, esses episódios, eles vão gerar mais aumentos, né? E o aumento na gasolina, a gente sabe, o aumento no combustível, ele reflete em toda a cadeia. O gás de cozinha aumenta também, vai puxando. Aí aumenta tudo, o transporte aumenta, né? Os fretes aumentam dos caminhoneiros. E com isso, a gente tem o quê? Mais aumento aí para o bolso do brasileiro que já está sofrendo. Bom, o portal UOL diz o seguinte: a oposição na Venezuela é pior do que Bolsonaro, afirma Maduro, à Folha de São Paulo, né? Então, o presidente Nicolás Maduro da Venezuela, ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo e disse que a oposição lá na Venezuela é pior do que a Bolsonaro, ou seja, uma crítica bem contundente ao presidente brasileiro, que também não alisa o governo da Venezuela, né? Outra notícia do portal UOL e da Folha de São Paulo, né, trata da reforma da Previdência. Nós falamos ontem aqui sobre a reforma, que ela iria à votação no Senado, a última votação. Última sessão, né? Última sessão. E o portal UOL, ele traz a seguinte manchete, né? Sob pressão, relatora admite mudar projeto. Aliás, estou mudando o assunto, né? Da Previdência, a manchete é: senadores propõem 78 emendas para tentar mudar o texto antes do primeiro turno de votação, né? Então, ainda a tentativa de mudança aí no texto. A outra manchete que eu comecei a falar aqui é do UOL: sob pressão, relator admite mudar projeto eleitoral e põe regras em xeque para 2020, né? Então, nós falamos ontem, né? O Congresso está votando uma nova lei para as eleições, e a ideia é que essa lei seja válida para as eleições de 2020. Portanto, no próximo ano nós temos eleições para prefeitos e vereadores no Brasil inteiro, e a nova lei das eleições teria validade para as eleições de 2020, né? Para ter validade para as eleições de 2020, tem o chamado período, tem que ter um período de pelo menos um ano antes da eleição, né? Então, é a anualidade que deve ser observada. Então, as regras para as eleições de 2020, elas precisam ser aprovadas até o início do mês de outubro, né? Já que as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro de 2020. Né? Então, a legislação eleitoral prevê o seguinte: primeiro turno, para as cidades que têm primeiro turno, tem a eleição no primeiro domingo e no último domingo de outubro, o segundo turno. Para as cidades que só têm um turno, né, a eleição no primeiro domingo de outubro. Então, até o primeiro domingo de outubro agora de 2019, as regras que forem mudar precisam ser sancionadas pelo presidente da República, né? Então, nós vamos ver aí nos próximos dias, né, o desenrolar desse projeto,
porque ele precisa ser aprovado no máximo, até o primeiro domingo de outubro. É isso aí, essas as principais informações, principais destaques nacionais. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do Estado e também com a participação da nossa convidada de hoje, a Irene Mendonça. Vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já já. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Promoção Mercadinho Oliveira. A cada R$50 em compras, ganhe cupom para concorrer a vários prêmios no dia 29 de dezembro. Primeiro prêmio, um micro-ondas. Segundo prêmio, um vale-compras no valor de R$200 durante 3 meses. Terceiro prêmio, uma Smart TV LED 42 polegadas. Quarto prêmio, uma fritadeira elétrica Air Fry. Quinto prêmio, um fogão cooktop. Mercadinho Oliveira. Aceitamos cartões de crédito, débito e vale alimentação. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Ontem, hoje e amanhã. Rádio Mais FM, porque você está sempre ligado aqui. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812 ou 3706-8790. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Mesas em geral, bancos, tamboretes, balanços, casinha de bonecas, tábuas para carne e outros objetos de madeira é com Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62-99134-8410. 99134-8410. Rua 14, quadra 20, lote 24, Jardim Arco Verde, Anápolis, Goiás. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia, todo mundo tá ligado. Edmar Silva. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia. Quero agradecer ao pessoal que nos acompanha na nossa live pelo Facebook. Um abraço para o meu amigo Fausto Mascari, que é o aniversariante de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai tocar o parabéns para ele, né? Um abraço para a Maria Nova Silva, que está ligada lá, cuidando, né, dos afazeres. A Letícia Silva também acompanhando, né? A Maria Santos lá no Jundiaí acompanhando o nosso programa, obrigado. A dona Maria Aparecida Silva Inácio, agora sempre conectada com a gente, né? Obrigado, irmã Aparecida.
Eu não sei se ela está no Flamboyant ou se ela está no São Carlos, né? São Carlos é onde mora a Glauci. Realmente ela está na casa da Glauci, né? Um abraço para a Glauci, para o Carlos, né? Para o irmão José Inácio, toda a família Inácio, né? Lá no Flamboyant. Um abraço também, né, para o pessoal lá na Santa Maria de Nazaré, né? Sempre nos acompanhando também na nossa live pelo Facebook. É isso aí, você pode participar, deixa aí sua pergunta, né, a sua manifestação, e a gente traz para você aqui, coloca o seu assunto na pauta do programa. Nós vamos a Goiânia, direto, falar com o Libório Santos, né, os principais destaques da manhã na nossa querida capital Goiânia. Um abraço para meu amigo Adair Rodrigues Arrojado, sempre curtindo, compartilhando a nossa live aí. Obrigado, Adair. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Prefeitos voltam a fazer mobilização em Brasília. Cooperativas discutem a proposta da reforma tributária. Goiânia sofre com as queimadas e a possível falta de água. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 17 de setembro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. O incêndio no principal parque ecológico de Goiânia já dura 3 dias, consumiu mais de 3 mil hectares de mata. Durante parte do dia de ontem, os céus da capital ficaram cobertos por uma extensa fumaça. 20% de todas as reservas ambientais aqui de Goiânia já foram destruídas pelo fogo. Segundo a meteorologia, o tempo quente e seco vai continuar em Goiás. Por enquanto, nada de previsão de chuvas. E Goiânia começa a viver o drama com o abastecimento de água. O rio Meia Ponte, a principal fonte de captação, está com um volume de água muito baixo. Já se fala, inclusive, em racionamento e até mesmo na cobrança de uma taxa ambiental na conta d'água para inibir o consumo. Mas isso foi descartado pelo governo do estado. Mesmo com a escassez, muita gente continua usando e abusando do consumo e no desperdício. Prefeitos de todo o país voltam a Brasília no dia de hoje para mais uma mobilização. Eles reivindicam a aprovação pelo Congresso Nacional de várias matérias de interesse dos municípios. O presidente da AGM, Paulo Sérgio de Rezende Paulinho, detalha os objetivos dessa mobilização. O objetivo é que nós possamos levar recursos para os municípios. Nós vamos discutir 1% do FPM, iremos discutir também a questão da seção onerosa, que é a questão do pré-sal, e nós precisamos estar unidos, os prefeitos de todo o Brasil, para que nós possamos ter recursos nos nossos municípios, e nós só vamos conseguir esses recursos em Brasília, porque lá que estão os recursos necessários para que nós tenhamos condições de trabalhar com tranquilidade nos nossos municípios. Essa luta já vem há muito tempo, que é exatamente uma reforma no Pacto Federativo. Tem conseguido vitória nesse sentido? Tem conseguido vitórias. Inclusive, eu quero agradecer aqui aos senadores que votaram essa distribuição entre os estados e entre os municípios. Qual a expectativa de participação dos goianos, dos prefeitos goianos nessa mobilização? Eu acredito que essa mobilização será muito grande, até porque todos os prefeitos sabem as dificuldades que estão vivendo, principalmente aqueles prefeitos de cidades pequenas que têm aí levado as duras penas e com muito trabalho, com muita dedicação, cuidando da sua cidade. Impedidos pelo Supremo Tribunal Federal de excluir pensionistas de um imposto de renda no cálculo de gastos com pessoal, os poderes executivo, legislativo e judiciário de Goiás terão que cortar 573 milhões de reais em gastos com pessoal em cada 4 meses para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, a qual define o limite máximo de 48,6% para o executivo, 6% para o judiciário, 1,5% para o legislativo. Caso ultrapasse esses índices, o poder público fica proibido de conceder aumento salarial, reajuste de benefícios, criar novos cargos, pagar horas extras e contratar pessoal, a não ser em raras exceções. No último domingo, 10 mulheres foram presas ao tentar entrar em unidades do Complexo Prisional Aparecida de Goiânia com drogas nas partes íntimas. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, foram apreendidos 2 quilos de entorpecente. Dentre as substâncias estavam maconha, cocaína e êxtase. A Organização Mundial de Saúde está preocupada com o alto índice de infecção hospitalar em todo o mundo, problema que vem se agravando. É aquela famosa história, né? O paciente entra no hospital com uma doença e sai com outra. Nesta quinta-feira, dia 19, o Sistema OCB Sescop Goiás
promove uma palestra sobre o tema Propostas de Reforma Tributária e o Cooperativismo. As inscrições estão abertas, são gratuitas, podem ser feitas no site da OCB. O palestrante será o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, autor de uma proposta que gerou a PEC que em tramitação no Congresso Nacional. O presidente da OCB Goiás, Luiz Roberto Pereira, fala das preocupações sobre as possíveis mudanças no sistema de tributação. Nós apoiamos a reforma tributária que venha a simplificar a legislação, que venha tirar a concorrência de vários tributos sobre uma mesma base, que venha facilitar o cumprimento das obrigações acessórias. Agora, a OCB, como representante das cooperativas, tem muita preocupação com relação ao ato cooperativo, porque o ato cooperativo ele tem que ter um tratamento adequado. Não é que ele seja, que tenha isenção. O ato cooperativo diz que a cooperativa está fazendo uma operação em nome do cooperado. Então, quando você deixa de tributar a cooperativa, é porque ela está simplesmente fazendo uma prestação de serviço por conta e ordem do cooperado. Então, a cooperativa é um elemento neutro na cadeia. Nós temos preocupação com esse imposto de valor agregado, o IBS, que isso não venha a ser contemplado. Ou seja, que como que vai ser dado esse tratamento adequado à cooperativa, continuando a ser esse ponto neutro, né, da cadeia. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí as principais destaques de Goiânia com o Libório Santos. Um abraço, Libório. Obrigado aí pela participação. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui a professora Irene Mendonça, ela que é professora da Rede Municipal de Educação e é presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar. A gente vai falar com ela sobre a escolha dos novos conselheiros. Mas antes, professora, queria agradecer a senhora pela presença e antes da gente falar sobre o Conselho Tutelar, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem dois conselhos, né? Um é o Conselho de Direitos, que a gente pouco ouve falar, e o outro é o Conselho Tutelar, que todo mundo, de certa forma, já conhece. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Conselho dos Direitos da Criança, qual é o papel do Conselho, quem participa do Conselho, o que o Conselho da Criança e do Adolescente faz. Bom dia. Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, é fundamental a sua função em relação à proteção, às medidas protetivas, aos planos de ações, às políticas públicas em relação à defesa dos direitos da criança e adolescente. O CMDCA ele é composto por 24 membros titulares, sendo 15 governamentais e 15 não governamentais, e também por 15 suplentes governamentais e 15 não governamentais. A nossa atribuição é acompanhar todo o trabalho do Conselho Tutelar, todas as ações deles, junto com o Ministério Público, traçar políticas públicas, é uma das principais funções nossas, traçar política pública para que favoreça em prol da criança e adolescente. E a gente acompanha todo o trabalho das instituições, né, de acolhimento, ou seja, todas as atividades, as ONGs que desenvolvem trabalho com criança e adolescente, todas as instituições que realizam algum trabalho com as crianças e adolescentes, eles têm, na verdade, por obrigatoriedade, ter o cadastro com o CMDCA, para que o CMDCA possa estar acompanhando e vendo se realmente o que está sendo proposto para as crianças não coloca essas crianças em risco, se realmente favorece a criança de alguma forma. Muito bem. O Conselho ele é responsável pela política, né? Ele acompanha as instituições que cuidam de crianças e adolescentes. O Conselho tem a questão financeira também, né? Que o Conselho participa da formulação, do orçamento, né? Sim, nós temos, o Conselho tem um fundo de arrecadação que é o FIA. E é até bom a gente estar esclarecendo isso, porque todas as pessoas, todo cidadão
que faz declaração de imposto de renda, ele pode estar colaborando com esse fundo. O ano passado nós dividimos 300 mil com 20 instituições, né? E esse ano, no final do ano passado, a gente fez uma campanha e nós tivemos um aumento da arrecadação muito boa. O ano passado foi em torno de 27 mil, esse ano nós tivemos mais de 100 mil arrecadados. Então, toda a população pode estar participando. E esse dinheiro do FIA, ele é revertido em benefício para as crianças, principalmente das instituições, como a instituição apresenta um projeto para o CMDCA, esse projeto é analisado e a gente avalia para estar liberando esse dinheiro. Então, é um dinheiro muito bem aplicado, cabe às pessoas estar colaborando, estar ajudando quando for fazer a sua declaração de imposto de renda. É interessante, às vezes, por exemplo, quando a gente transita pela rua, pelas ruas da cidade, a gente vê, às vezes, muitas crianças nos sinaleiros pedindo ajuda, pedindo algum tipo de contribuição. E esse tipo de ajuda, a gente sempre vê a restrição, né, do próprio governo, da própria administração, dizendo que você não deve ajudar. E aí a gente acaba ficando com o coração mole, né? Porque você para na sinaleira, vem uma criança pedindo ajuda, a tendência da maioria das pessoas é ajudar, é tirar o dinheiro do bolso e dar, né? E com isso alimenta essa questão. Uma maneira de participar é justamente essa que a senhora disse, né? Contribuir, fazer um desconto na declaração do imposto de renda, e esse recurso iria para um fundo da criança e do adolescente que é distribuído com as instituições que cuidam das crianças, né? Sim, quando a gente depara com uma situação dessa, uma criança, uma senhora com criança pequena pedindo, a primeira reação da gente é se comover com a situação e ajudar. Mas é igual você disse, não podemos fazer isso porque você está colaborando para que ela permaneça na rua, para que ela permaneça pedindo. Porque se ela pediu hoje e conseguiu arrecadar um valor significativo, amanhã ela está na rua novamente. E se ela for pedir hoje e não conseguir, ela vai arrumar um outro jeito, a família vai arrumar um outro jeito de proteger essa criança e cuidar dela sem colocá-la na rua. Lógico que a gente fica comovido, porque o que vem primeiro à mente da gente? É a fome, né? A gente pensa, está com fome, então a gente não pode fazer isso. E quando a gente fala da contribuição através do imposto de renda, você, enquanto cidadão, você não vai pagar nada do que você paga a mais. Você vai deduzir do seu imposto de renda somente aquilo que você vai passar para o governo federal. Em vez de você pagar para a Receita e esse dinheiro vai, né, para o governo federal para depois ser revertido para os municípios, você pode já deixar esse dinheiro aqui, direto aqui. E esse dinheiro, para ser gasto pelo FIA, é muito fiscalizado. Depois que é liberado para os projetos das instituições, eles têm que apresentar nota. O CMDCA designa uma equipe para ir até o local, verificar se realmente a instituição gastou o dinheiro da forma adequada, como planejado. Se sobrou dinheiro, a instituição devolve. Às vezes sobra valor pequeno, irrisório até, né? Fala, nossa, mas dá um trabalhão, mas se não gastou, o dinheiro pertence ao fundo, né? Tem que voltar. Então, vamos participar para esse ano, vamos participar e vamos ajudar as nossas crianças aqui do município. Isso, vamos nos comprometer aqui, professora, a gente fazer uma campanha, né, para que as pessoas possam participar. Precisamos. A declaração de imposto de renda normalmente no mês de março, né? Então a gente tem um tempo aí para fazer uma campanha de incentivar as pessoas a participarem. Mas o nosso assunto mais, vamos dizer assim, mais urgente é a eleição do Conselho Tutelar, né? Nós temos aqui em Anápolis os conselhos tutelares que já atuam há muitos anos, né? E agora chegou o momento de renovar. Qual é a importância do Conselho Tutelar, professora? A senhora falou aí do Conselho de Direitos, mas o Conselho Tutelar ele está mais perto da população. E qual é a importância dele? Qual é o papel do conselheiro? O que é que ele faz? Para que a gente precisa escolher esses conselheiros?
O Conselho Tutelar, a principal função dele é auxiliar a família, auxiliar no dever da família, da sociedade, da comunidade, de um modo geral, do poder público, e defender os direitos fundamentais das crianças. Quais são esses direitos fundamentais? Que é direito à vida, direito à saúde, direito à educação, ao lazer, ao esporte, né? Direito à liberdade, direito de convivência familiar. Então, esses direitos não podem ser negligenciados, não podem ser retirados das crianças, e eles têm que ser calcados, livre de qualquer tipo de exploração, de violência, de negligência, de discriminação. Então, é normal a gente ouvir as pessoas falar assim: eu nem vou votar no conselho, né, na eleição agora, porque o conselho não faz nada. Mas o conselho, não é ele que tem que, às vezes, agir. Só um exemplo para entender. Às vezes, uma criança fora da escola, aí é denunciado. Não é o conselho que vai pegar a criança, levar para a escola. Ele vai convocar a família, vai fazer todos os parâmetros legais ali para que a família leve a criança para a escola, vai indicar, vai solicitar uma vaga na escola mais adequada, porque às vezes nem sempre a escola mais próxima da residência é a mais adequada, então aquela escola mais adequada para receber aquela criança. Então tem todo um processo, não é ele que vai fazer, ele tem suas limitações e ele não pode se perder também, porque às vezes se ele se perde na obrigação dele, no que ele tem que fazer, os direitos da criança vai sendo violado. Então, a principal função dele é cobrar e lutar para que os direitos da criança não sejam violados, nem pela família, nem pela sociedade, por ninguém. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a questão do número de conselheiros, quem são os candidatos, né, como é que você participa você participa do processo de escolha desses candidatos. A gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta já já. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região. Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. 87,9. Tá na Mais, tá bom demais. Programa Fato e Notícia, juntinho com você na Mais FM 87,9. Se liga aí, todo sábado das 10 às 11 horas da manhã, com Lorena Montoril e Dr. Luiz Carlos Teixeira Júnior. Programa Fato e Notícia. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia, a informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Pois estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, trazendo para você as principais informações do dia. A gente vai, sem maiores delongas, a gente vai falar com o Neto Reis, que traz os principais destaques no Goiás em 2 minutos. Bom dia, Neto Reis, é com você.
Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em 2 minutos. Olá, uma excelente terça-feira para você. Hoje, 17 de setembro, ano 2019. Fumaça encobre bairros em Goiânia e assusta moradores. Goiás em 2 minutos. Uma nuvem de fumaça encobriu alguns bairros em Goiânia na tarde dessa segunda-feira. Moradores de vários bairros da capital registraram a escuridão no céu. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não é possível afirmar a origem exata da fumaça, que encobriu parte do céu. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, em Goiânia, existem vários focos de incêndios. E os 2 maiores focos estão nos parques Altamiro de Moura Pacheco e João Leite, que já destruíram cerca de 1.000 hectares de vegetação. A área está localizada às margens da BR-153. O fogo começou no último sábado e ontem, mais de 50 bombeiros trabalhavam para conter as chamas. Goiás em 2 minutos. No norte de Goiás, um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher e ainda cometer roubo. As informações são do radialista Vando Paulo. No norte de Goiás, um homem foi preso na manhã do último domingo, dia 15, suspeito de estuprar uma mulher e roubar dela um botijão de gás e R$40 em dinheiro, em Santa Teresa de Goiás. Segundo a vítima, o homem entrou na casa em que ela mora à noite, ameaçando ela e filhos com uma faca e obrigou a manter relações sexuais com ele. Em seguida, fugiu levando os objetos. Após ser informado, a equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar saiu em patrulhamento, conseguindo localizar e prender o autor, identificado como Hércules Luan de Oliveira Santana. O suspeito tem várias passagens como resistência, desobediência, ameaça, desacato, furto, roubo e posse de entorpecente para consumo. O suspeito foi conduzido para a delegacia de Porangatu, onde ficou à disposição da Justiça. De Santa Teresa de Goiás, da Rádio Líder FM, para o Goiás em 2 minutos, Vando Paulo. Uma excelente terça-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos. Goiás em 2 minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 99472-3738. Suprema Contabilidade. Muito bem, então aí nós... Muito bem, né? O Neto Reis trazendo aí os principais destaques no Goiás em 2 minutos. Bom, mas a gente volta aqui à nossa entrevistada de hoje, a professora Irene Mendonça, falando sobre a questão da eleição do Conselho Tutelar. A eleição está programada para o próximo dia 8 de outubro, é isso? Não, 6 de outubro. 6 de outubro. Será... É um domingo, não sabe? É um domingo, vai né? ser no primeiro domingo de outubro, das 8 às 17 horas, né? Dia 6 de outubro, então. Bom, são quantos candidatos, professora? Hoje nós temos 66 candidatos. Inicialmente nós tivemos 232 inscrições e teve várias etapas, né? E nessas etapas foram sendo eliminados e hoje nós ficamos com 66 candidatos. Isso. São 2 conselhos tutelares atualmente, mas me parece que a eleição é para um terceiro conselho também? Sim, Anápolis hoje tem 2 conselhos e a partir do dia 10 de janeiro, esses novos conselheiros estarão assumindo, então, 3 conselhos. Nós passaremos a ter 3 conselhos. Vamos estar elegendo agora, no dia 6, 15 conselheiros titulares e 15 suplentes. Cada conselho é composto por 5 conselheiros. Então, nós contamos com o voto da comunidade para que a gente possa estar elegendo esses candidatos. E quem é que pode votar? Todo eleitor, né? Ou seja, que esteja com o seu título em conformidade com o TRE, acima, né, de 16 anos, pode estar votando. Pode não, deve votar, porque como não é um voto obrigatório,
Às vezes as pessoas perguntam, é obrigatório votar ou não? Não, não é um voto obrigatório, mas é de suma importância que a comunidade participe, que aproveite esse momento para eleger o candidato, para estar representando a gente diante do Conselho Tutelar. E portanto, são 3 conselhos, cada um tem 5 titulares e 5 suplentes, né? Sim. Então, no total serão... na verdade, 30 pessoas. 30 pessoas serão escolhidas, né? Sim. O processo de escolha, a senhora disse aí, né? O processo de escolha inicial, ele já foi feito, eram 232 inscritos, e 66 estão concorrendo, ou seja, dos 66, 15 serão eleitos, né? Sim, com certeza, vão assumir de imediato. Né? O eleitor, como a senhora disse aí, qualquer pessoa que vota nas eleições normais, né? Que tem o seu título eleitoral, portanto, tem que ter o título eleitoral, tem que ser maior de 16 anos, né? E ter o título já tem que estar escrito no TRE, né? A eleição não é obrigatória, mas é importante, como a senhora disse, que o pessoal participe, né? Nós vamos ter quantos locais de votação e onde são esses locais? Nós teremos 3 pontos de votação, que é a Faculdade Raiz, né, que vai pegar toda aquela região ali da Fabril, Vivian Park, toda aquela região. Nós temos a Faculdade Fama, que vai pegar Alexandrina, Recanto do Sol, toda aquela região da Jaiara. E nós vamos ter também o Colégio Antensina Santana, que vai estar pegando essa outra parte, aqui do bairro Jundiaí, Daia Industrial, bairro de Lourdes. Então, foi mais ou menos dividido assim, por região. Por região. E é importante lembrar também que para votar o eleitor tem que levar o título eleitoral e um documento com foto, um documento original com foto, para que ele possa se identificar. E é um processo eleitoral como se fosse das eleições normais. Ele vai chegar, vai apresentar a sua documentação, o voto pela primeira vez em Anápolis vai ser através de urna eletrônica, então é rapidinho, não demora e não vai ser... A gente sabe que esse processo de escolha do Conselho há um número muito pequeno ainda, insignificante até em relação à população de Anápolis que pode estar votando, porque Anápolis hoje ele conta com 261.800 eleitores com votos válidos, né? Então, se for 10%, já vai estar um índice até considerado, em relação a eleições anteriores, um índice muito bom de pessoas votantes. Isso acontece não só em Anápolis, tá? Vale ressaltar que as pessoas, de um modo geral, em outros municípios também, não dão tanta importância para esse processo de escolha dos candidatos a Conselho Tutelar. E vale lembrar que cada eleitor pode votar em apenas um único candidato. Ele só pode votar um nome, então? Apenas um nome. Certo. A eleição acontece, portanto, no primeiro domingo de outubro, né? Sim. Das 8 às 17, né? E é fundamental levar o documento. Quando a gente vai para uma eleição, vamos dizer assim, eleição das campanhas eleitorais normais, às vezes a pessoa não encontra o título e ela leva o documento com foto e ela vota. Nesse caso também, às vezes a pessoa, eu queria votar, mas não sei onde é que está meu título, sumiu, né? Pode votar só com um documento de identificação? Sim, ele pode levar o documento dele, lá nós teremos uma lista, o TRE vai disponibilizar para nós toda a lista de todo eleitor, né, que está com o voto válido, que ele pode estar votando. Lá nós vamos estar olhando, então vai ter o nome dele, os dados dele. Então, por isso é fundamental que ele leve pelo menos um documento, né? Ele tem que ter um documento de identificação. Aí ele pode estar votando, ele vai assinar normalmente, né, nesse livro de ata lá. Ele só não vai receber aquele ticketzinho de que ele votou, de votação. Isso. Tem algum processo, alguma estrutura de transporte, alguma maneira para o eleitor chegar no local de votação ou cada um tem que se virar e chegar lá
seus próprios meios. Essa aí é uma questão muito debatida, porque há uma analogia, basicamente os mesmos critérios de uma eleição normal, as mesmas regras. Então, não é permitido o transporte. Então, não pense assim, o candidato não quer me levar, então eu nem vou votar porque ele não quis me levar. Ele não pode, porque se ele for pego transportando o eleitor, ele vai ser retirado do processo. Ele pode ser o candidato mais bem votado, mas se foi comprovado que ele fez o transporte do eleitor, ele perde o direito de assumir o conselho. Então, não pode ter transporte. Na verdade, não pode ter benefício nenhum em relação do candidato para com o eleitor, tá? O eleitor ele tem que ir votar ciente de que ele está fazendo um bem para as nossas crianças. Ele está elegendo, ele está escolhendo alguém para fazer o papel nosso de fiscalizar, de acolher, de proteger essas crianças. Muito bem. Uma pergunta fora na questão do processo, pois nós vimos, especialmente nas últimas eleições aqui nacionais, muito ataque ao Estatuto da Criança e Adolescente, né? Muita gente dizendo, esse estatuto não vale nada, esse estatuto tem que ser revogado. Tem um questionamento principalmente da questão da maioridade penal, né? Que foi um assunto muito debatido nas eleições, e muita gente acusa o estatuto de proteger os vamos dizer assim, os jovens que cometem algum tipo de ilícito, né? Algum crime. E muita gente fala, não, esse estatuto protege bandido, esse estatuto tem que ser... Como é que a senhora vê essas críticas ao estatuto e a importância do conselheiro tutelar, né? Porque o papel do conselheiro tutelar, em princípio, é defender o estatuto, né? Defender os direitos da criança e adolescente que estão previstos lá no Estatuto da Criança. E, no entanto, a gente vê políticos, às vezes políticos importantes, né, bem esclarecidos, mas que atacam o estatuto e atacam as políticas com crianças e adolescentes, entendendo que o estatuto protege marginais. Como é que a senhora vê essa crítica e como é que o conselheiro tutelar pode trabalhar para acabar com esse ataque ao estatuto? Na verdade, as pessoas, como eu disse no início, as pessoas às vezes confundem muito a função, a atuação do conselho tutelar, do conselheiro. Não é ele que formaliza essas normas, essas regras do estatuto, né? Ele apenas cumpre, ele apenas defende. Ele pode sim questionar e contra alguma regra alguma lei que ele não concorda, mas essa não é a principal função dele. É o que eu falei, a principal função dele é proteger e garantir os direitos da criança, seja cobrando de quem for. Mas, às vezes, tem críticas, lógico, a gente não tem uma lei que realmente favoreça, que seja 100%, isso aí não, a gente sabe que todo o processo de leis nossa há falhas também, mas às vezes as pessoas criticam por não conhecer, né? E é fácil condenar as pessoas quando não é o seu filho, quando não é com você, quando não é alguém bem próximo de você. Mas a gente tem que lembrar que são seres humanos. Eu sei, a gente ouve muito isso, vocês estão protegendo, igual você falou, está protegendo o bandido, ele sai de lá e ele vem nos atacar. É por isso mesmo que existe a lei, que existe o estatuto, para tentar reverter essa situação, para tentar recuperar esse jovem. E como eu já disse, a comunidade ela não acompanha todo o processo, porque às vezes você ouve falar, o menor fez isso, ou então aconteceu isso com determinada criança, aí naquele momento ali que está a notícia, né, quente ali, todo mundo se sensibiliza, dá opinião e tal. Mas aí passou daquele primeiro momento, esquece o caso, né? E tem que lembrar que tem pessoas ali por trás que estão trabalhando com essas crianças e precisa desse estatuto e precisa dessas leis, sim, para direcionar todo o trabalho. Muito bem. Nosso tempo está esgotado, professora. Eu queria agradecer a sua participação. Não sei se ficou alguma informação aí que a gente
não destacou. Se a senhora quiser dar mais algum detalhe, alguma informação que a senhora considerar importante, fica aí. Eu só queria estar fazendo um apelo à comunidade para que participe nesse dia 6, que vá votar, tira um tempinho, rapidinho você consegue ir lá e votar num desses 3 pontos. Vale ressaltar que vai estar disponível no endereço eletrônico da Prefeitura, que é www.anapolis.gov.br, a lista dos locais de votação, a lista dos candidatos, para que vocês possam ter acesso. Nós vamos estar disponibilizando para vocês e para que você possa fazer a sua opção. Porque, como nós temos esses 3 pontos de votação, não adianta você ir sem saber em qual local você vai votar. Você tem que ter ciência o seguinte: eu, por exemplo, eu voto no colégio, na Escola Municipal Eurípides Almeida. Eu vou votar na Faculdade Raiz, porque todas as pessoas que votam ali no Eurípides Almeida vai votar lá. Quem vota aqui no Colégio São Francisco vai votar na Antecina Santana, independente da zona ou seção que ele vota. Então, o eleitor tem que estar atento a isso, para ele não perder tempo, né, indo no local onde ele não tem como votar. Porque você só vai votar onde na urna que for autorizada, de acordo com o local. Muito bem. Então, vai estar no site da Prefeitura, anapolis.gov.br, né? E vai estar também disponível aqui no site da Mais FM, fmmais.com.br. Né? A gente fez um compromisso aqui com a professora Irene de colocar os locais de votação, de colocar também, né, a lista dos candidatos, com a foto dos candidatos, para você poder, através do site, você ver quem é a pessoa. Às vezes tem uma pessoa conhecida, sua amiga, que você quer votar, ou, né, você pode fazer essa escolha e, através do site da Mais FM, você também vai ter essas informações, né? Nós nos comprometemos aqui a estar divulgando até o dia da eleição. A gente vai falar bastante sobre esse assunto. O Marivaldo Santos está trazendo no programa dele, no Tarde Comunitária, todos os dias, né, candidatos, né, foi aberto um espaço para os candidatos, né. Eu creio que nós vamos ter a oportunidade ainda de ouvir outros candidatos aqui na Mais FM, né, e, portanto, né, é um processo importante, né, é fundamental que as pessoas participem. Então, a gente se compromete a fazer também esse apoio para que a gente consiga mobilizar também mais pessoas para estar na eleição do Conselho Tutelar. Professora, obrigado por participar com a gente, tá? Deixamos aqui o espaço aberto, se, né, for necessário, e possivelmente será, a gente pode voltar a falar nesse assunto no nosso programa antes das eleições e depois das eleições também, né? A gente quer fazer também um trabalho de acompanhar o trabalho dos conselheiros, de acompanhar o trabalho do Conselho de Direitos, né? Trazer aqui as pessoas que fazem parte do Conselho, tanto, né, da parte administrativa. A gente sabe que o Conselho ele tem elementos, são 15 do município, né? E 15 das instituições, né? Então, é um conselho, comunidade civil. Isso, um conselho paritário. Então, a gente quer deixar esse espaço sempre aberto para o conselho, né? Os 2 conselhos, né? Os 3 conselhos tutelares também para o Conselho de Direitos, para que a gente volte sempre a estar falando sobre esses temas que envolvem a criança e o adolescente aqui da nossa cidade. Obrigado por participar com a gente. Edmar, nós aqui agradecemos mais uma vez pelo espaço e contamos com vocês e estamos lá dia 6 de outubro, de 8 da manhã até às 17 horas, esperando por vocês. Não deixe de voltar, não deixe de participar. Muito obrigada. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a você que nos acompanhou na nossa live. Tem muita gente participando, deixando aqui a sua manifestação. Um abraço a todos. Obrigado a você que participa de alguma maneira. Lembrando que nosso programa tem reapresentação às 20 horas e fica disponível também no nosso site, o fmmais.com.br, no Facebook e no nosso canal do YouTube. É isso aí. Um abraço para você. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 8 da manhã, direto aqui dos estúdios da Mais FM. Um abraço, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. Tá na Mais, tá bom demais, Mais FM. ZYD 200.
210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Se eu posso de te namorar. Na Mais, tem sempre uma novidade. Coleguinha, ser solteira e ter qualidade de vida. Coleguinha. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais, tá bom demais. Ouça agora os apoiadores.